Mais assuntos aqui para a gente trazer o Vitor Irajá conosco já na tela aqui. Fernando Haddad tem se equilibrado ao tratar da política monetária atual, porque, afinal de contas, o titular é Gabriel Galípolo, foi número 2 de Fernando Haddad, antes de ser indicado primeiro a diretoria do Banco Central e depois a própria presidência. E falou o que se sabe. De fato, quando a dose é exagerada, o remédio pode virar veneno. Isso vale para tudo, né, Irajá? Agora, já está dado que a política monetária ainda vai ter mais um aperto, pelo menos em março, isso está dado. Então é uma questão aí de dosar as palavras certas ao tratar desse assunto, já que a inflação, em especial a inflação de alimentos, tem tirado o sono do governo, Irajá. Yuri, mas tem um ponto que é muito relevante nessa fala de Haddad, porque ela, na verdade, está bem em linha com aquilo que o ministro colocava, inclusive durante a presidência de Roberto Campos Neto. Enquanto o presidente Lula, por exemplo, criticava a condução da política monetária pelo ex-presidente do Banco Central, o ministro Fernando Haddad normalmente buscava ali apaziguar essa relação, não causar mais rebuliço, né, mais espuma, principalmente em meio a uma relação já tortuosa entre o governo e a antiga gestão do Banco Central. Então, o ministro, na verdade, posiciona uma fala bastante clara, bastante óbvia, inclusive, o que deveria ser a tônica, né, e não, por exemplo, ataques do ponto de vista institucional à condução da política monetária pelo Banco Central, que inclusive é um órgão independente do governo federal, mas, a partir também dessa posição, ele chancela a sua escolha, né, a indicação dele como presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que inclusive é um homem de confiança de Fernando Haddad e foi alçado antes de ser escolhido como sucessor de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, ele era secretário executivo do próprio ministro Fernando Haddad. Então, diferentemente também de outros petistas, como a própria presidente do PT, por exemplo, Gleisi Hoffmann, que amenizou o tom em relação à gestão da política monetária, eximindo Gabriel Galípolo de qualquer tipo de culpa, se há culpa, nesse movimento, né, de uma política monetária mais restritiva. Haddad não, ele contemporiza, ele mostra de fato essa confiança na gestão da política monetária por um indicado seu e chancela de fato essa perspectiva tanto da decisão do Comitê de Política Monetária da semana passada, quando decide pela elevação de 1 ponto percentual da taxa Selic, chegando a 13,25, com essa perspectiva, inclusive, de um novo aumento, como você disse, Yuri, em março desse ano, no mês que vem. Exatamente depois, por exemplo, de o próprio Banco Central sinalizar por meio da ata do Copom que a inflação de alimentos, ela se mantém, né? Ela se mantém bastante resistente e a condução da política monetária, ela tem exatamente como foco, hoje, atacar um dos principais problemas do governo. Para te destacar, por exemplo, que o Banco Central ele não tem, por exemplo, uma meta de câmbio, ele não define ali uma meta de câmbio. A principal função do Banco Central envolve, de fato, trazer a inflação à meta. A meta estabelecida esse ano pelo Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, é de 3%, com essa margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A perspectiva do mercado hoje é de que, por mais um ano, o IPCA, a inflação anual, fecha o ano em 5,51, ou seja, um ponto acima, inclusive, da margem, né, de 1,5 ponto percentual. Sei que ficou confuso, mas a 5,5% esse IPCA nesse ano. Então, de fato, o Banco Central tem um trabalho bastante difícil, complicado, de tentar convergir essa inflação à meta por meio de política monetária. E o que pode ajudar o governo, de fato, é fazer uma arrumação fiscal robusta, que é a principal cobrança dos agentes financeiros em torno dessa solvência, dessa viabilidade das contas do governo se fecharem e, inclusive, dar continuidade, por exemplo, ao engendramento de políticas públicas aí sim importantes por parte do governo, Yuri. Pois é, isso. Tem havido um discurso forte ali em relação à questão fiscal, aos gastos do governo. O próprio presidente Lula disse que, se depender dele, por hora não tem mais medida a ser enviada, mas naquela lista de prioridades, muita gente questiona se 25 itens é uma lista de prioridades ou é uma grande lista de to-dos do ano, né, ou dos próximos 2 anos. Tem lá algumas questões que podem ajudar nesse esforço.
a ver se de fato vão se tornar realidade. Obrigado mais uma vez, Vitor Irajá.